Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Espijac, professora e designer de crochê. Na videoaula de hoje eu vou dar sequência à videoaula anterior, já publicada. Na videoaula anterior eu ensinei a fazer o passo a passo dessa pala perfeita no crochê sob medida e com quaisquer fios que você tem em casa. E nesta videoaula eu vou ensinar então tecer o restante da blusa, que pode ser um vestido ou cropped, as mangas, o tronco e o acabamento nos punhos, no decote e o barrado da blusa. Então, confira a lista de materiais agora, lembrando que você pode tecer com quaisquer fios que você tem em casa e o passo a passo para finalizar a sua peça. Para fazer a blusa, eu utilizei 4 novelos do fio marfim na cor 9008, agulha 7 mm, tesoura e fita métrica. Você pode usar quaisquer fios da sua preferência para tecer e a blusa é feita sob medida. Na aula anterior, eu ensinei o passo a passo de como confeccionar uma pala de crochê feita sob medida, utilizando quaisquer fios que você tem em casa, a partir do esquema 20-30. Vou deixar aqui no cantinho da tela o card para que você possa acessar o conteúdo. A partir dessa pala, eu resolvi tecer uma blusa. Então, para essa videoaula, eu vou ensinar a fazer as mangas, o tronco e o acabamento dessa blusa. Agora vamos dar início à manga. Então eu vou escolher quaisquer um dos lados para começar. Lembrando que as mangas são idênticas, então a mesma quantidade de pontos e carreiras para um lado nós vamos ter para o outro. Aqui nós já temos as cavas definidas com essa parte aqui da emenda que eu expliquei na videoaula anterior. E ambos os lados já possuem essa emenda. Então, a partir de agora, eu vou tecer carreiras de ponto alto para atingir a medida necessária para a extensão de todo o braço e depois farei o acabamento para o punho. Então, vamos tecer a primeira manga. Lembrando que a segunda manga é idêntica. Então, nós vamos tecer da mesma forma, repetindo a mesma quantidade de pontos e carreiras que vamos fazer para este lado. Bom, essa peça ela foi tecida com 2 cabinhos de fio, conforme expliquei anteriormente na videoaula passada. Então eu vou dar continuidade com 2 cabinhos do mesmo fio, para que a espessura se mantenha a mesma. Lembrando que você pode utilizar quaisquer fios da sua preferência, tecendo com 1 ou mais cabinhos. Para dar início ao braço, eu vou inserir a agulha pegando no pontinho baixo em que eu fiz para a emenda, para dar a forma à cava. Então, essa emenda, ela foi feita na videoaula anterior, em que eu explico o passo a passo da pala feita sob medida. Aqui, eu passo o fiozinho duplo e faço 2 nozinhos, dessa forma. Agora, para iniciar, eu vou inserir, pegando dentro desse mesmo pontinho baixo que eu fiz, a emenda e vou tecer 2 correntinhas que eu vou chamar de coringa. Por quê? Ao longo da carreira, eu não vou contar essas 2 correntes, elas servem apenas para subir o primeiro ponto alto. Mas observe que eu vou dar a laçada e dentro desse mesmo ponto eu vou tecer mais um pontinho alto. E aí você deve estar se perguntando qual é a função dessas 2 correntes. Na verdade, elas diminuem aquela marcação entre início e término de carreira. Então, eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto e eu vou ignorar essas 2 correntinhas. Bom, agora eu vou distribuir um ponto alto para cada ponto de base. Para finalizar a carreira, eu ignoro essas 2 correntes, insiro pegando no pontinho alto, faço ponto baixíssimo, teço 2 correntinhas coringa, dou a laçada dentro do mesmo pontinho de base, teço aqui o primeiro ponto alto e agora eu vou dar sequência fazendo um pontinho alto para cada ponto de base e vou tecer a quantidade de carreiras até atingir toda a extensão do braço dobrado. O braço reto faz com que as mangas fiquem curtas, então ao provar essa manga é importante que você dobre levemente o braço para saber se o número de carreiras são suficientes ou não. Novamente, para finalizar a carreira, insiro pegando no pontinho alto, pulo essas 2 correntes coringa, faço ponto baixíssimo,
Teço mais 2 correntes coringa, dou a laçada, insiro pegando dentro do pontinho alto e faço o primeiro ponto alto. Vou tecer dessa forma até completar toda a extensão do comprimento do braço. Aqui eu fiz o total de 20 carreiras que medem aproximadamente 35 centímetros de comprimento. Agora vamos para a carreira do acabamento. Para a carreira do acabamento, eu optei por estreitar um pouco a parte do punho. Então, a primeira carreira do acabamento, a partir dessas 20 carreiras que eu teci, vai ser da seguinte forma. Vou começar com apenas 2 correntinhas que vão contar como meio ponto. Vou dar a laçada e para o ponto seguinte, vou fazer aqui um pontinho alto. Pronto. Então, aqui eu tenho 2 pontinhos altos fechados juntos. Dou a laçada, vou para o ponto ao lado, faço um ponto alto e não finalizo. Dou a laçada para o ponto seguinte, faço um ponto alto e não finalizo. Vejam que eu tenho 2 pontinhos na agulha. Dou a laçada, puxo tudo. Então, mais 2 pontinhos altos fechados juntos. Novamente, para o ponto seguinte, faço um ponto alto, não finalizo. Para o ponto ao lado, faço um ponto alto e não finalizo. 2 na agulha, dou a laçada, puxo tudo. Dessa forma, nós vamos estreitar um pouco mais o punho para tecer o restante do barrado. Para finalizar a primeira carreira do barrado com as diminuições, eu vou inserir no alto desses 2 pontinhos altos fechados juntos e vou fazer ponto baixíssimo. Vejam só que já estreitou a parte do punho. E isso é opcional. Caso você não queira estreitar tanto o punho, você pode alternar um ponto alto com 2 pontos altos fechados juntos. Bom, agora eu vou tecer um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou fazer aqui 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vou dar a laçada para o ponto seguinte, vou fazer apenas um ponto alto. Para o ponto ao lado, vou fazer apenas um ponto alto. Para encerrar a segunda carreira, eu insiro pegando na terceira corrente, puxo e faço ponto baixíssimo. Agora, nós vamos alternar um ponto alto em relevo e um ponto alto comum. Então, vou começar com um ponto alto comum, subo com 3 correntinhas. Agora, para o pontinho do lado, eu vou inserir empurrando o pontinho para frente e vou fazer aqui ponto alto em relevo. Para o próximo ponto, vou fazer um pontinho alto comum. Para o ponto seguinte, empurro para frente e faço aqui pontinho alto em relevo. Então, eu vou alternar dessa forma até completar toda a carreira. Para encerrar, insiro pegando na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo. Agora, eu vou repetir o mesmo esquema de pontos para a próxima carreira. Subo 3 correntinhas, para o pontinho alto em relevo, continuo tecendo ponto alto em relevo. Para o pontinho ao lado, faço um pontinho alto comum. Para o ponto alto em relevo, empurro trazendo para frente o ponto e faço ponto alto em relevo. E para o pontinho comum, faço pontinho comum. Para finalizar, insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo e agora vamos para a quinta e última carreira do barrado da manga. Então, eu vou tecer aqui 2 correntinhas para começar o primeiro ponto baixo e vou tecer um ponto baixo para cada pontinho de base. Para finalizar, insiro pegando na segunda correntinha, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio, arremato e agora eu vou reproduzir a mesma quantidade de pontos e carreiras para o outro lado para tecer a segunda manga. Finalizadas as mangas, nós vamos ter esse resultado e agora nós vamos para a parte do tronco da blusa, que é essa parte aqui. O número de carreiras vai definir se a sua peça vai ser um cropped, uma blusa ou até mesmo um vestido. O tronco da blusa é tecido como as mangas, então eu vou tecer carreiras circulares até atingir a medida desejada e utilizando o truque das 2 correntinhas coringa. Para começar, eu vou pegar na emenda, então pode ser deste lado aqui, em que nós tecemos a primeira manga, ou deste outro lado aqui, tá? E por que eu vou pegar na emenda? Justamente para aquela questão do encerramento das carreiras ficar de um lado só,
tá? Lembrando que a corrente, né, as duas correntinhas coringa, elas já diminuem essa divisão de início e término de carreira. Então, eu vou inserir a agulha, pegando dentro deste nozinho, aqui da emenda, e de preferência não pegue apenas um fio, você pode inserir aqui, ó, e pegar um conjunto de pontinhos, tá? Vou passar o fio, ou melhor, os dois fiozinhos, porque eu estou trabalhando com fio duplo, e vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito os 2 nozinhos, agora eu vou inserir a agulha e vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Vou começar com 2 correntes, lembrando que elas são coringa e eu não conto essas correntes, e para dentro do mesmo pontinho, vou fazer aqui mais um pontinho alto. E agora eu teço um ponto para cada ponto de base, contornando toda a extensão da parte do tronco. Ao chegar aqui na emenda da outra manga, eu vou inserir e vou fazer apenas um pontinho alto. Não há necessidade de fazer 2 pontos. Agora eu volto tecendo um pontinho para cada ponto de base. Para encerrar a carreira, pulo as 2 correntes, insiro pegando no pontinho alto, faço ponto baixíssimo, novamente subo 2 correntinhas, dou a laçada e faço ponto alto. Agora eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base e o número de carreiras que eu vou fazer para a parte do tronco vai depender muito da peça que eu desejo. A partir da quantidade de carreiras que você optar em fazer, você vai ter um cropped, uma blusa ou um vestido. Então, agora eu vou dar sequência e volto para mostrar a finalização do barrado. Aqui eu teci o total de 17 carreiras, que resultam em aproximadamente 29 centímetros de comprimento. Bom, agora eu vou para o barrado. Para o barrado, eu não senti a necessidade de estreitar, porque a blusa ela ficou levemente justa, tá? Então, eu vou fazer o barradinho sem diminuição de pontos. Eu vou começar aqui com 3 correntinhas, vou dar a laçada, para o ponto seguinte, eu vou inserir e vou fazer aqui ponto alto em relevo. Para o ponto ao lado, eu vou fazer um ponto alto comum e para o ponto seguinte, um ponto alto em relevo. Bom, eu vou tecer 2 carreiras dessa forma e finalizar com uma carreira de ponto baixo, como eu fiz aqui para a manga. Então, 2 carreiras idênticas de ponto alto e ponto alto em relevo e depois a última carreira sendo ponto baixo. Então, aqui para o barrado do tronco, eu fiz igual ao acabamento das mangas, teci 2 carreiras alternando ponto alto em relevo com ponto alto comum e finalizei com ponto baixo. Para o tronco, eu ignorei a carreira de diminuição de pontos, mas isso é opcional. Agora, vamos para o acabamento na parte da gola da blusa. Para fazer o acabamento da blusa, eu vou tecer da seguinte forma. Observe que aqui nós temos a lateral que iniciam os aumentos. Então, eu vou inserir o fiozinho passando neste primeiro ponto, ao invés de ser aqui no aumento. Então, insiro a agulha, passo os 2 fios, porque eu estou trabalhando com fiozinho duplo, e aqui eu vou fazer 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feito 2 nozinhos, agora eu vou tecer para esse cantinho e para os outros 3 cantos dessa forma. Faço apenas 2 correntinhas para começar o primeiro ponto alto sem finalizar, dou a laçada, insiro pegando nesse pontinho aqui do aumento, faço um ponto alto e não finalizo, dou a laçada e para o ponto seguinte eu insiro, faço pontinho alto e não finalizo. Vejam só que eu tenho 3 na agulha, agora eu dou a laçada e aí eu puxo tudo. Então, esses 3 pontinhos da lateral resultam em apenas 1. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir no ponto ao lado, vou passar a agulha empurrando o pontinho para frente e vou fazer aqui ponto alto em relevo. Para o ponto do lado, ou seja, para o próximo pontinho, eu faço ponto alto.
para o próximo ponto, ponto alto em relevo, e para o ponto seguinte, faço ponto alto. Então, eu vou tecer dessa forma até completar toda a extensão do decote. Ao chegar aqui, nós também vamos reduzir 3 pontinhos. Ao chegar aqui neste próximo cantinho do decote, em que nós temos o aumento, vou repetir. Faço um pontinho alto no ponto anterior, não finalizo, um pontinho alto pegando no pontinho do aumento e não finalizo, e um pontinho alto no próximo pontinho ao lado do aumento e não finalizo. Guardei os 3 pontinhos na agulha, agora eu dou a laçada e puxo tudo. Feito isso, vou tecer da mesma forma como eu fiz anteriormente. Então, pontinho alto em relevo para o ponto seguinte e para o ponto ao lado, ponto alto normal. Para finalizar a carreira, eu insiro pegando nesse conjunto de 3 pontos altos fechados juntos e faço ponto baixíssimo. Agora, eu subo 2 correntinhas, dou a laçada e faço mais um pontinho alto e fecho tudo. Bom, aqui eu tenho 2 pontinhos altos reduzidos em 1. Então, agora eu vou tecer um pontinho alto para o ponto alto de base e um pontinho alto em relevo para o pontinho de base em relevo, até chegar na próxima lateral. Ao chegar nessa próxima lateral, vejam só que eu tenho 3 pontinhos altos fechados juntos. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Para o primeiro ponto alto, faço ponto alto e não encerro. Para o conjunto de 3 pontos altos fechados juntos, faço ponto alto e não encerro. E para o próximo, também. Agora que eu tenho 3 pontinhos na agulha, dou a laçada, puxo tudo e volto tecendo da mesma forma. Um pontinho alto para o ponto alto de base e um ponto alto em relevo para ponto alto em relevo. Antes de finalizar, aqui vai uma dica. No início da carreira, eu havia comentado de começar com 2 pontos altos fechados juntos, mas o restante de todo o contorno do decote, para as laterais, eu fiz 3 pontinhos altos fechados juntos. Então, eu preciso encerrar a carreira fechando aqui mais um pontinho e completando os 3 pontos altos fechados juntos. E por que eu comecei com apenas 2? Porque quando eu encerrei a carreira de base, ao subir, eu não tinha como pegar aqui nesse pontinho de trás. Então, para encerrar, eu vou dar a laçada, vou fazer aqui um pontinho alto, não finalizo, tenho 2 na agulha, insiro pegando nesse conjunto de 2 pontos altos fechados juntos e aí eu puxo tudo. Pronto, agora sim eu tenho 3 pontinhos altos fechados juntos. E para a última carreira, nós vamos tecer um ponto baixo para cada ponto. Então, vou começar aqui com uma correntinha, faço um ponto baixo e teço um pontinho baixo, contornando toda a extensão do decote. Para finalizar a carreira, insiro pegando no primeiro pontinho baixo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho, arremato e aqui nós temos o acabamento do decote finalizado e a nossa blusa pronta. Vejam só que o acabamento do decote é o mesmo das mangas e o mesmo do barrado do tronco. E aqui nós temos a peça finalizada. Espero que tenha gostado dessa videoaula, deixe aqui o seu comentário, deixe também um joinha, isso ajuda muito o canal, compartilhe esse vídeo e assim que tecer da sua peça, publique em suas redes sociais e marque #Aprendiz de Crocheteiras. Ah, e para mais conteúdos sobre crochê e o mundo do artesanato, me siga no Instagram, @BrunaSpijac. Um grande beijo e até a próxima!